fazer o complemento do primeiro vídeo aí sobre função trigonométrica. Eu quero imaginar o seguinte, que eu tenho os pontos P1, P2, P3, P4 e o ponto P5, onde esses pontos P estão na intersecção da circunferência com a reta, tá bom? Então vamos lá, considerando P1, quais são as coordenadas do ponto P1? São o cosseno de π sobre 2 e o seno de π sobre 2, tá? Então, para eu achar as coordenadas de um ponto no ciclo trigonométrico, eu pego o cosseno e o seno do ângulo determinado pela posição daquele ponto. Então, para eu sair do zero, desculpa, aqui não é cosseno de π sobre 2, não, perdão. O P1 fica aqui em cima do zero mesmo, tá bom? Então, o P1 está no ângulo zero, tá? Então, vamos lá. Então, para eu achar as coordenadas desse ponto P1, eu tenho que fazer o cosseno e o seno do ângulo determinado pelo ponto em relação à circunferência. Então, o P1 está no começo aqui da primeira volta, tá? Ele está na posição zero, tá certo? Então, eu vou ter que calcular o cosseno de zero e o seno de zero. O que é o cosseno, pessoal? O cosseno é a distância lateral do ponto, é o que eu ando na lateral. Então, para eu sair do centro e chegar no P1, eu vou ter que andar essa distância aqui, ó. Essa é a distância que eu vou andar, tá certo? Essa é só uma distância lateral à direita. E lembrem-se que essa distância é exatamente o raio. O que acontece no ciclo trigonométrico? O raio é igual a 1. Então, essa distância lateral, o cosseno de zero vale 1. Vou marcar aqui, ó. Cosseno de zero é igual a 1. O seno é a distância vertical que eu percorro, mas para chegar aqui do centro no ponto P1, eu não preciso andar na vertical. Então, eu vou me deslocar 0. Então, o cosseno de 0 é 1, o seno de 0 é 0. Portanto, as coordenadas do ponto P1 no ciclo trigonométrico são 1 e 0, porque eu sei o valor dos ângulos, então eu consigo calcular o cosseno e o seno. Prontinho, já fiz isso para o ponto P1. Quero fazer a mesma conta para o ponto P2, para o P3, para o P4, até o P5. Então, vamos lá. Qual é o ângulo que eu determino quando eu saio do zero e chego no P2? O ângulo que eu determino é um ângulo de 90 graus, ou um ângulo de π sobre 2. Então, para as coordenadas do ponto P2, eu vou usar o cosseno de π sobre 2 e o seno de π sobre 2. Aí, olha só, para sair do centro e chegar no P1, eu andava essa distância. Era lá agora. Eu quero sair do centro e eu quero chegar até o P2. Então, a minha distância vai ser essa daqui. Lembrando, o cosseno é o deslocamento lateral, o seno é o deslocamento vertical. Para eu sair do zero e chegar até o P2, quanto que eu me desloco na lateral? Nada, eu só subo e desço. Tudo bem, nesse caso eu só vou subir, não é? Então, aqui, ó, o cosseno de π sobre 2 é 0. Eu não preciso andar na lateral para sair do centro e chegar até o P2, tá bom? Agora, qual que é o seno de π sobre 2? Se eu sair do zero para chegar até esse ponto, eu tenho que me deslocar exatamente a medida do raio. E na circunferência, o raio vale 1. Então, o seno de π sobre 2 é igual a 1. Portanto, no ciclo trigonométrico, as coordenadas do ponto P2 são 0 para o cosseno e 1 para o seno. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa agora para o ponto P3. Então, vamos lá. O P3 está no ângulo igual a π. Então, para sair do zero e chegar até no P3, eu vou me deslocar π radianos. Então, as coordenadas do ponto P3 são cosseno de π e seno de π. Mais uma vez, ó. Então, eu vou tirar essa medida. Então, como é que eu faço para sair do centro e chegar até o P3? Eu vou me deslocar essa distância aqui, beleza? Para eu me deslocar essa distância, quanto que eu ando na lateral? 1 unidade, só que eu estou andando para a esquerda. E aí é o seguinte, pessoal. Para o seno, para cima é positivo, para baixo é negativo. Para o cosseno, à esquerda é negativo, à direita positivo, tá bom? Então, aqui, ó, esse cosseno de π é 1, só que é para a esquerda, então vale
menos 1. O seno de π é 0. Por quê? Para eu sair do centro e chegar até o π, eu não preciso andar para cima e para baixo. Basta eu andar na lateral. Então, o meu deslocamento vertical, que é o seno, não existe. Ele é igual a 0. Então, as coordenadas no ciclo trigonométrico do ponto P3 são menos 1 e 0. Percebam que se eu tenho a medida do ângulo, eu consigo determinar as coordenadas do ciclo usando o seno e cosseno do ângulo, tá bom? Vamos ao P4 agora, que é esse ponto que fica aqui embaixo. Então, mais uma vez. Quero sair do zero, que é o centro, e quero ir até o P4. Eu vou deslocar, eu vou ter esse deslocamento aqui, tá bom? Para esse deslocamento, quanto que eu ando na lateral? 0. Eu não preciso me deslocar na lateral. Como o cosseno é o deslocamento lateral, então vamos voltar aqui, ó, pera lá. Então, o P4 fica no 3π sobre 2. Então, as coordenadas são cosseno de 3π sobre 2 e seno de 3π sobre 2. Aí, vamos lá. Então, para eu chegar do zero até o P4, eu não ando na lateral. Então, o cosseno de 3π sobre 2 é 0. Não preciso me deslocar na lateral. Quanto que eu vou me deslocar na vertical? Eu vou me deslocar uma unidade, que é o tamanho do raio. Lembre-se sempre, o raio do ciclo trigonométrico é igual a 1. Eu sei que já está de saco cheio de ouvir eu falar isso daí, mas eu tenho que lembrar, tá bom? E eu vou andar uma unidade para baixo. Para eu indicar que eu andei para baixo, o sinal é de negativo. Então, o seno de 3π sobre 2 vale menos 1. E aí, vamos lá, então, as coordenadas para o ponto P4 são 0 e menos 1. Para a gente terminar, vamos falar do ponto P5. O ponto P5 está no mesmo lugar do ponto P1. Tá? Apesar do ponto P1 ser o começo da volta e o P5 ser o final, eles ocupam a mesma posição. Eles são o que nós chamamos de arcos côncavos. Então, eu vou até marcar as medidas, mas os valores serão iguais. Então, vamos lá. Aqui eu quero o cosseno de 2π, que é o cosseno de uma volta inteira, e o seno de 2π. Então, para eu chegar no ponto P5, eu ando 2π, tá? Quanto vale o cosseno de 2π? Então, vamos mais uma vez ao desenho. Então, olha só. Para eu falar das coordenadas do ponto, eu tenho que pensar o quanto eu ando para sair do centro e chegar até o ponto, tá bom? Então, eu não quero chegar no ponto andando na circunferência, não. Eu quero sair do centro e chegar no ponto, tá certo? Para eu sair do centro e chegar no ponto, eu vou andar uma unidade para a direita, porque é a medida do raio. Para a direita o valor é positivo, então o cosseno de 2π é igual a 1. E eu não preciso andar nem para cima nem para baixo, então o seno de 2π é igual a 0. Daí, a coordenada do ponto P5 é 1 e 0, conforme a gente havia conversado, é absolutamente igual à coordenada do ponto P1. Beleza? Pessoal, é dessa forma que no ciclo trigonométrico, então deixa eu tirar essa linha amarela, nós localizamos as coordenadas dos pontos. Valeu? Foi, pessoal. Tchau, tchau.